atos de amor. Louvai a Deus em todo tempo e o seu amor e as maravilhas que Ele fez e faz, porque Ele é bom. Por sua graça que nos satisfaz, cantai a Deus. É bom cantar louvores ao Senhor e declarar que nossa vida é para o seu louvor. E bem dizer, reconhecer que tudo é Senhor, permanecer firmados na verdade em amor. Louvai a Deus com sacrifícios e atos de amor. Louvai a Deus em todo tempo e render louvor por seu amor e as maravilhas que Ele fez e faz, porque Ele é bom. Por sua graça que nos satisfaz, cantai a Deus. É bom cantar louvores ao Senhor e declarar que nossa vida é para o seu louvor. E bem dizer, reconhecer que tudo é Senhor, permanecer firmados na verdade em amor. Amém. Senhor, tu tens sido nosso refúgio, sempre és de geração em geração. Antes que os montes viessem a nascer, e também o mundo e a terra surgissem, do sempre de eternidade és Deus. Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, eterno Deus. Tu sempre de eternidade és Deus. Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. Magnífico, Senhor, Tu tens sido. Senhor, Tu tens sido. Nosso refúgio sempre é
és eterno Deus, tu és eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. Amém. Mateus 7, 24 a 27. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Repetidas vezes eu tenho dito para a igreja que só existe duas possibilidades. Ou nós vamos servir a Jesus, ou nós vamos servir o príncipe deste mundo, no caso representado por Mamon, que Jesus disse ser dinheiro elevado à categoria de Deus. Ou nós servimos a Mamon, as riquezas, ou a Deus. O sistema, que alguns costumam chamar de mecanismo, ele jaz no maligno. Ele tem um discurso. Ele tem uma narrativa. E Deus trouxe, ou deixou para nós, uma outra narrativa. E a narrativa bíblica, ela se opõe frontalmente à narrativa do presente século. O mundo jaz no maligno. E não tem como servirmos a Deus seguindo a narrativa do presente século ou vice-versa. Não tem jeito da gente tentar seguir a narrativa do presente século achando que com isso nós vamos agradar a Deus. Porque se nós seguimos a narrativa do presente século, e eu vou dar exemplos aqui, nós desagradamos a Deus. E se nós seguimos a narrativa bíblica, nós agradamos a Deus e desagradamos o sistema. E, consequentemente, desagradamos Satanás. Porque foi assim que Jesus disse. Ninguém serve a dois senhores. Ou você vai agradar um ou outro. Ponto. Se você agradar um, você está desagradando o outro. Consequentemente, naturalmente. E se você agradar o outro, você está desagradando um. E baseado nessa palavra que nós ouvimos hoje de manhã, eu trouxe esse versículo agora, esses dois versículos de Mateus. O construtor sensato é aquele que ouve e pratica a narrativa bíblica. É uma cosmovisão. Cosmovisão é a maneira de a gente ver o mundo da perspectiva bíblica. E o insensato, o que constrói a sua casa sobre a areia, é aquele que dá ouvidos a narrativa. É simples assim. E o que me preocupa muito é que, falei até isso na escola dominical, porque minha luta hoje é justamente tentar viver uma vida ouvindo apenas a narrativa bíblica. Eu falo com você, já falei 1 milhão de vezes, vou repetir, que é um desafio muito grande você ser cidadão do céu e da terra ao mesmo tempo, não é? Só que nós não estamos lá no céu, nós estamos aqui, nós temos que criar família, temos que trabalhar, temos que levar menino no médico, temos que fazer compras no mercado, tudo isso dentro de uma perspectiva cristocêntrica, bibliocêntrica. Não é fácil, não, é difícil. Como eu digo, é um peixe contra a correnteza. Mas o que me preocupa, enquanto pastor, enquanto olhando para a igreja, especialmente nessa semana que nós tivemos 3 líderes, uma pastora, um pastor e um padre, envolvidos em escândalos assim bizarros, não é?
E é o escrachado, né? Agora, mas tem o sutil. E o que eu tenho visto é que os valores do sistema, os valores do mecanismo, do tempo presente, a forma de pensar o mundo, as verdades, entre aspas, do presente século, tem influenciado muito a nossa maneira de ver a vida. A nossa, digo, os seguidores de Jesus. Nós dizemos que seguimos a Cristo, mas queremos seguir a Cristo dentro de uma perspectiva dos valores do presente século. Essa maneira de ver a vida tem influenciado a forma como nós estamos criando os nossos filhos, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros e até a forma como nós dizemos que seguimos a Cristo. E, basicamente, está colocado diante de nós a seguinte questão: sobre qual alicerce nós vamos construir a nossa casa? E a nossa casa, leia-se, a nossa vida, a nossa família. Como é que nós vamos criar os filhos? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos viver? Sobre qual alicerce? E a coisa é muito séria, porque se a gente olha a partir da nossa própria vida e o momento da igreja, com esses escândalos todos, a igreja de uma forma geral, né? A gente percebe de uma forma muito clara que há uma contradição entre aquilo que nós falamos e a maneira como nós vivemos. Quando nós escolhemos construir a nossa casa sobre os princípios e os valores do reino de Deus, assim como eles estão colocados nas Sagradas Escrituras, nós agradamos a Deus, alegra o coração de Deus. Mas quando nós escolhemos construir valores do presente século, nós estamos construindo sobre a areia. Se nós escolhemos construir a casa sobre a rocha, então nós temos que viver dentro de uma perspectiva cristocêntrica, bibliocêntrica. E aí sim nós vamos construir a casa sobre a rocha. Mas, se escolhemos viver a vida sob a perspectiva, a cosmovisão do presente século, com os valores do presente século, nós vamos desagradar a Deus e vamos construir a nossa casa na areia. E você sabe, Jesus diz que a casa construída sobre a areia, ela não subsiste. Na primeira tempestade que vier, cai tudo. Mas a casa construída sobre a rocha, essa vai permanecer. E aqui já tem até uma primeira lição, né? Você vê que a tempestade, ela vem, e hoje o Erlon falou sobre deserto lá, foi bem legal isso, vem sobre justos e injustos, sobre crentes e descrentes, ateus e crédulos. A chuva, a tempestade, vai vir sobre todo mundo. A diferença vai estar no alicerce. Se a casa vai cair ou não, depende do alicerce. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma tempestade, né? Essa pandemia nos pegou a todos de surpresa. Muitos estão naufragando na fé, porque, na verdade, quando chegou a pandemia, viu que a casa está construída na areia, nos valores do presente século, que estão todos abalados. O mundo está abalado com a pandemia, não é verdade? Mas alguns exemplos. Esses exemplos eu até já citei lá na igreja, mas eu vou citar novamente. São frases e verdades aí que tem a ver com o presente momento, com o modo de pensar do presente século, né, os valores do mecanismo, que nós vamos incorporando como se fosse verdade para nós, a gente vai passando isso até para os filhos. Quer ver? O que o sistema diz para nós, entre linhas, e até escrachadamente? Isso nas propagandas de televisão, na internet. O que o sistema diz? Ele diz assim: todo aquele que não tem
o que não possui, é infeliz. Porque não é isso que as pessoas falam para a gente? Olha, você tem que ter isso para ser feliz, troca de carro, porque seu carro é uma carroça. O dia que você tiver aquele smartphone, o dia que você tiver aquele computador, aquele laptop, aquele isso, aquela casa. Ou seja, a felicidade está vinculada a possuir bens materiais. E a gente diz que é seguidor de Cristo e vai deixando que isso entre no coração da gente. Ah, não, é isso mesmo, eu preciso. E aí você começa a trabalhar 28 horas por dia, não é nem 24. Você começa a trabalhar igual um doido para poder acumular bens e ter. Porque você diz que segue a Jesus, mas o negócio é o seguinte: para a gente ser feliz aqui, a gente tem que possuir, a gente tem que ter bens materiais. Isso bate de frente com aquilo que Jesus disse. Jesus disse exatamente o contrário. Ele fala assim: não ajuntai tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu. Depois Paulo vem e diz assim: aprendo a viver feliz em toda e qualquer situação. Agora, nós vamos crer em qual verdade, em qual discurso? Nós vamos crer na narrativa do sistema que diz que a gente precisa ter para ser feliz, ou no discurso, na narrativa bíblica que diz o seguinte: aprenda a viver feliz em toda e qualquer situação. Não ajuntai tesouros no céu, isso aí na terra. Ajuntai tesouros nos céus, porque aqui na terra o ladrão vai roubar. Você vai morrer, vai ficar tudo aí. A traça vai comer. Mas ajuntai tesouros nos céus. E aí, nós, enquanto cristãos, nós temos que fazer uma opção. Nós vamos acreditar em quê? Nós vamos crer na palavra e não nos ensinamentos do presente século. Mas não é fácil, porque isso vai entrando dentro da gente e daqui a pouco nós estamos achando que isso é verdade e a gente ensina isso até para os filhos. Que ele precisa ter para ser feliz. Olha só, outra mentira que o sistema ensina. A verdadeira prosperidade pode ser medida pela quantidade de bens que a pessoa possui. A gente fala: o fulano é próspero, olha o que ele tem casa na praia, ele tem isso, ele tem 2 carros, ele tem uma casa maravilhosa, ele tem isso, por isso ele é próspero. Agora, olha o que a narrativa bíblica diz. Jesus disse assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É isso que vale? Isso garante alguma coisa? Esses bens materiais todos, vai garantir o quê? Quando? A pandemia provou isso aí. Ó. Quanta gente de carro novo dentro da garagem, não pode andar. Olha. Quanta gente com roupa nova sem poder vestir, porque não tinha festa, não podia. O que adianta isso? Não é? Outra mentira que a gente às vezes dá ouvido e a gente vai achando que isso é verdade. Prósperos são aqueles que podem consumir muito. Eu posso ir no shopping consumir, eu tenho dinheiro para gastar, então sou próspero. A palavra diz: o ter só faz sentido se for para servir. Agora nós vamos acreditar em quê? Onde nós vamos colocar a nossa fé? Que próspero é aquele que pode consumir muito, ou próspero é aquele que tem, mas tem para servir o outro, para ser bênção na vida do outro. Tá vendo, gente? Há várias, entre aspas, há várias verdades que não passam de mentiras do inferno para iludir aqueles que se dizem seguidores de Cristo. E quando a gente toma uma decisão, de seguir a Cristo, nós estamos dizendo o seguinte: eu vou crer na narrativa bíblica, no discurso da Bíblia, no que a Bíblia ensina. Tá entendendo? Porque a gente, domingo passado, a gente teve o batismo da Rafaela, né? E a gente perguntou para ela: você crê que a Bíblia é a regra de fé e prática? Você crê que a Bíblia é regra de fé e prática? De fé, porque nós acreditamos nela, e de prática, porque nós vamos colocar ela em prática na nossa vida. Regra de fé, porque nós cremos que ela é a palavra de Deus. E de prática,
Porque mais do que ouvintes, nós vamos ser praticantes da palavra. Então, quando a pessoa vai à frente para se batizar, ela está dizendo, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e eu vou tentar de todas as formas, pela graça de Deus e pela ajuda do Espírito Santo, a viver essas verdades. E a gente promete isso lá na hora do batismo e chega no dia a dia, a gente não vive isso. A gente até acha que é verdade, mas a gente não pratica. E Jesus fala, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque aquele que constrói sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e, mais do que ouve, pratica. Entende, gente? Olha, eu quero confessar para vocês, às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, especialmente nesses dias, né, que a gente está pregando na internet e a gente não está vendo as pessoas, porque 85% das câmeras tudo desligado, então eu não sei para quem que eu estou pregando, eu estou pregando olhando para mim mesmo e tal. Então eu fico pensando, meu Deus, será que essa palavra está sendo mais do que ouvida? Será que amanhã vai fazer diferença isso na vida de alguém? Como é que vai ser a segunda-feira? E me permita de novo citar a Isabela, a Rafaela, melhor dizendo, porque ela deu um testemunho público hoje lá na igreja, foi muito lindo. Então, como foi público, a gente pode repetir aqui também na sala virtual. Ela tomou a decisão de batizar e lá no serviço dela, ela trabalhava em Ribeirão das Neves, ela recebeu um recado do inimigo, do inferno, dizendo, olha, o inimigo, o demônio, está dizendo para você não batizar. Se você batizar, a coisa vai ficar ruim para você. Em qual verdade que ela acreditou? Na mentira do inimigo? Vai ficar ruim por quê? E ela mandou um e-mail para mim, eu falei com ela, não, agora é que você tem que batizar mesmo. Vamos colocar Deus à prova. Batiza, vamos batizar e vamos ver o que é que o inimigo pode fazer. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos crer na palavra de Deus. E ela tomou parte de fé, creu, foi batizada. E olha, gente, ela estava lá em Neves, num ambiente de trabalho muito opressor espiritualmente. Ela foi chamada pela Prefeitura de Belo Horizonte, já foi aprovada, quarta-feira agora já pediu demissão de lá, quarta-feira está começando em Belo Horizonte. E essa notícia me alegrou o coração, falei com ela hoje de manhã, provar e ver que o Senhor é bom, nós temos que crer na narrativa bíblica, nós somos gente da palavra. Antigamente, a gente era conhecido como os Bíblia. Pois é, nós somos Bíblia, nós cremos na palavra. Entendeu? E nós não podemos dar ouvido para o que a propaganda fala, que o sistema fala. Mesmo que todo mundo fale, você é louco. Eu sou louco. É sabedoria de Deus, loucura humana. Eu vou crer na palavra de Deus. Tá? Bem-aventurados são aqueles que se contentam com aquilo que são. Né? É porque nós não somos donos de nada, gente. A nossa alegria não é por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, donos daquilo que não pode ser comprado. Paz. Quanto é que custa 1 quilo de paz, gente? Perdão, propósito, certeza de vida eterna. Olha que bênção. Inevitavelmente, gente, as chuvas vão chegar. As chuvas vão chegar na minha vida, vão chegar na sua vida, na vida de crente e não crente. Os ventos virão sobre nós, ventos fortes, pesados. O seguidor de Jesus Cristo não está isento do sofrimento só porque é seguidor de Jesus Cristo. Infelizmente, há muitas mensagens aí dizendo que o seguidor de Jesus Cristo está isento do sofrimento porque é seguidor de Jesus Cristo. Não. Muitas vezes é o próprio Espírito que nos leva para o deserto. Aprendemos isso hoje lá de manhã. É o Espírito que levou Jesus para ser tentado. As tempestades virão, os ventos virão, as aflições virão. Mas na hora da tempestade fará toda a diferença o quê? O que vai fazer a diferença na hora da tempestade? O alicerce, gente, como nós lemos aí, sobre o qual nós estamos edificando a nossa vida. Nós estamos seguindo o conselho dos ímpios?
A Bíblia fala lá em Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu nunca vi tanta gente ímpia dando conselho aí, sendo referência. Eu vou seguir conselho de ímpio, gente que não teme a Deus. Quantas vezes nós damos ouvido àquela pessoa, ao invés de a gente escutar a Bíblia, a gente escuta aquele colega de trabalho que não teme a Deus, que tem uma vida toda atrapalhada, que vem ensinar para a gente o quê? Ele não teme ao Senhor, senhor. Não caia nessa, não siga conselho de gente que não teme a Deus. Colega de trabalho que vai levar você para desgraça, entendeu? Ouça o Senhor, veja o que a Bíblia está falando. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está onde? No discurso, na narrativa bíblica, na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. É assim, gente, que nós temos que viver. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. É isso que nós temos que fazer. É nos assegurarmos da palavra de Deus, que é rocha, que é âncora para nós. É nos apossarmos da palavra como verdade. É entendermos que os discursos, a narrativa são opostas, antagônicas. Não tem jeito de servir a Deus vivendo os princípios do presente século. Não tem jeito, não. Viu? Quem ouve a palavra e não a pratica está edificando a casa na areia. Aí eu fico pensando, gente, eu sei que agora os professores estão sofrendo muito, e os professores também, nós temos a Luísa, outros professores aí. Não é difícil, Luísa, você dá uma aula, você não sabe se o menino está do outro lado lá, como é que está, entendeu? Aí eu fico pensando, gente, será que essas palavras estão, de alguma forma, a gente prega, a gente anuncia, estão caindo no coração das pessoas? Será que elas estão levando isso a sério? Quando é que edificamos na areia? Quando ensinamos os filhos a tomarem decisões por dinheiro. Gente, eu já falei isso na igreja, vou repetir. Sabe o que é edificar uma casa sobre a areia? É ensinar seu menino assim: não estuda isso não, que isso não dá dinheiro. Não faz isso não, que isso aqui não dá dinheiro. Olha o que nós estamos ensinando para os meninos, gente. Ninguém deve estar tomando decisão por causa de dinheiro. A gente escolhe curso, faz curso, é por vocação, para a glória de Deus, para honrar a Deus. Quando nós mesmos deixamos de confiar em Deus para confiar na nossa força, isso é construir a casa sobre a areia. Quando a nossa fonte de alegria não é o Senhor, casa sobre a areia. Quando um bem material ou uma pessoa ou qualquer outra coisa ocupa o lugar de Deus na nossa vida, isso é construir casa na areia. Quando lemos e ouvimos a palavra e não permitimos que ela desça, dá razão para o coração e faça parte da nossa vida, faça diferença na nossa caminhada. Jesus fala, sede praticantes. Porque aquele que só ouve e não pratica, o alicerce... Já construiu castelinho na areia, quando você foi na praia? Você leva os baldinhos, constrói aquele castelo, vem a ondinha, a primeira ondinha não derruba, mas vem a ondinha mais forte, derrubou tudo. É assim, quem só ouve a palavra, mas não deixa essa palavra transformar em vida na vida, gente. Hoje é dia de compromisso, hoje é dia de convocação. Essa pandemia nos traz uma reflexão muito séria, muito importante. Se nós somos praticantes ou se nós somos apenas ouvintes. Se estamos construindo a nossa casa sobre a rocha ou estamos construindo a casa sobre a areia. Nós estamos ouvindo o quê? Nós estamos dando ouvido a quem? Uma vez eu fiz uma série de propagandas, listei uma série de propagandas de televisão, de folheto, que a gente recebe em sinal e tudo, com mentiras. Mentiras, assim, camufladas. Entendeu? E são muitas as mentiras camufladas, né? O seu sonho de ter essa casa. Quem falou que é meu sonho de ter essa casa que eles querem me vender? Quem falou que é meu sonho ter que trocar de celular para depois ficar endividado?
Quem falou que o meu sonho é trocar de carro, para depois não ter como pagar? Minha alegria não pode estar nisso. A minha casa tem que ser construída sobre a rocha. Eu não posso dar ouvidos às vozes do sistema. E eu queria perguntar para você, quem é que você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido para quem? Tem um livrinho aqui que algumas pessoas encomendaram numa reunião de oração, e depois, se você quiser... Ô, João, chegou o livrinho, tá? Aqui, ó, chama Ego Transformado. Ego Transformado. João diz o seguinte: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Nós temos que ser pessoas menores, viu? No sentido de menos cheia de nós mesmos, darmos lugar à palavra. Né? A palavra tem que crescer em nós. Quando a palavra cresce em nós, Jesus cresce e transforma o nosso ego, o nosso eu. Porque nós passamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos da palavra. Olha o que Salmo fala, já falei aqui: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós estamos cheios da palavra, nós corremos menos risco de pecar. Então, meus irmãos, está colocado aí diante de vocês a opção. Vão continuar a construir a casa sobre a areia ou vão construir a casa sobre a rocha? Dizer que segue a Jesus não é suficiente, tá? Não é suficiente. É preciso crer na narrativa bíblica. É preciso crer na palavra de Deus, no evangelho, nas boas novas. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem que ouvir a palavra, tem que crer, tem que ser praticante da palavra. Infelizmente, hoje, os escândalos estão por aí. Pessoas que conhecem a palavra, que chegam a fazer pregações, sermões, mas que viveram uma vida distante dos princípios dessa palavra. Temos aí 3 exemplos aí dessa semana. Pessoas que vão à frente de uma missa, pessoas que vão à frente de um culto, abrem o evangelho, leem a palavra, mas não têm compromisso com essa palavra. E esses casos são os casos escrachados, né? Mas tem aí tantas coisas pequenas que, a começar na nossa própria vida, precisam ser mudados pela palavra. Que aquele que não é fiel no pouco também não é no muito. Então, gente, é momento da gente levar isso a sério e pensar sobre qual alicerce eu estou construindo a minha casa. Pensa na tragédia que hoje se abate sobre essas 3 famílias. Tá? Os escândalos, a tristeza, porque veio o vento, a casa caiu, e foi grande a sua ruína. Grande a sua ruína. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Era isso que eu queria compartilhar com cada um. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Leve seu pensamento para Deus. Senhor Deus e Pai, aí está a tua palavra, Senhor. Palavra de Jesus para nós nessa noite. O Senhor tem falado conosco. Eu te peço, meu Deus, que eu possa construir a minha casa sobre a rocha, Senhor. Me ajuda. E eu oro agora pelos meus irmãos, amigos, irmãs que estão aí, cada um numa cidade. Meu Deus, em nome de Jesus, faça aquilo que eu definitivamente não posso fazer, Deus. Que obra do teu Espírito Santo. Aplica essa palavra, convence, ó Deus. Toca nos corações. Que as pessoas possam levar o Senhor a sério, a tua palavra a sério. Que a gente não dê ouvido, ó Deus, para o discurso, para a narrativa do mundo,
do sistema, do mecanismo, mas que nós possamos olhar firmemente para o Senhor e para a Tua palavra, construindo vidas bonitas que louvem e honrem o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está falando com você, você quer se batizar, você quer se entregar a Cristo, se você quer assumir um novo compromisso com Cristo, fala comigo, a gente pode conversar aí, tá bom? Pode mandar hoje mesmo, eu respondo, tá?